Shalom, alunos! Chegamos ao nosso último encontro e vamos falar aqui sobre dois últimos pontos, né? Na verdade, um aqui mais específico do estado construto e absoluto, e depois alguns outros detalhes e curiosidades da língua que a gente preparou como uma espécie de bônus aqui no final, tá? Fechando aí a nossa 10ª aula, nosso 10º encontro. Então, ó, legal, gente, muito bom, prazer chegar até aqui com vocês, uma honra, para mim uma alegria muito grande poder falar da palavra de Deus e especialmente dessa matéria que é uma das que eu mais leciono nos últimos anos, desde 2018, se eu não me engano. Então, nós estamos aqui falando agora sobre o ponto específico do estado construto. Por que eu deixei ele para o final? É que ele é diferentão mesmo. Então, assim, o que a gente quer dizer? E não sei se vocês repararam, eu trouxe várias vezes aí o Marcos Mion para acompanhar as nossas lives, as nossas aulas, né? Na verdade é uma IA, né? Mas acabou eu criei um personagem no IA e ficou muito parecido com ele. Achei até engraçado. Enfim, né, fecha parênteses aqui. Não estamos dizendo que o estado construto em si ele seja tão complexo, mas que ele é diferente né, a gente não tem isso no português, então é importante te dar uma pausa aqui agora e analisar ele com calma para entender. Não existe a palavra de naquele sentido possessivo que a gente tem no português, não existe no hebraico. Então, tipo assim, é, o carro, sei lá, o cavalo de um homem, que é o exemplo que está aqui. Vamos usar o exemplo que está aqui na tela mesmo. Então, esse tipo de frase não existe. A relação ela é criada ao posicionar um substantivo, ou até mais de um, tá? Às vezes tem vários, ao lado de outro. Você acopla as coisas. E essa acoplagem, ela fica assim, literalmente, ó, sus-ish. Tá sem as acentuações maçoréticas, tá? A gente tá na última aula, né? Vamos acostumando já, ó, vamos arrancando as acentuações maçoréticas, tentando ler aqui já sem os acentos, inclusive, sem as vogais. Sus-ish. Sus-ish é o quê? Sus, cavalo. Ish, homem. Cavalo, homem. Como que eu lido com isso? Tá acoplado no sentido de estado construto, né? Então eu tenho um cavalo de um homem. Esse estado que nós temos, nós chamamos de estado construto, onde eu tenho um fazendo a função principal e o outro seguindo ele. Então é como se eu tivesse ali, a gente chama de construto e absoluto. Vamos ver outros exemplos para deixar mais claro. O pai do rei. Aqui você tem Lechem, né? Hameler, ou seja, na verdade aqui não é nem o pai do rei, é o pão, tá? É o pão do rei. Lechem é pão. O pão do rei, Lechem Hameler. O pão do rei não tem o do aqui. O que eu tenho literalmente é Lechem, que é pão, Ha, que é o artigo definido, Meler. Literalmente está assim, pão ou rei. Então eu sei que é o pão do rei. Do rei. E aí concorda que o que está acompanhando é o pão? Qual que é o principal? O principal é o rei. E qual que é o indicativo de que ele é o principal? O artigo. O artigo definido, quando tem, né? Às vezes não tem, aí a gente mais difícil de deduzir. Mas aqui eu sei claramente, ó, o artigo definido está antes de Meller. Então, o rei é o estado absoluto e o restante aqui ele vem como estado construto. A gente chama assim nesse relacionamento construto. O absoluto é aquele que vem com o artigo, o restante vem construto, né? Construído com ele. Então, o pão do rei. Tem frases maiores? Tem. Por exemplo, aqui, né? O fogo da ira de Jeová. Qual que é o absoluto? Jeová, né? E de Jeová vem o quê? O fogo da ira. Então tem um estado construto maior aqui, que é o Esh, que é fogo, Af, que é ira, Adonai, que é o Yud Revav He, que é o Jeová. Então, Eshaf Adonai, o fogo da ira de Deus. Inclusive, não sei se eu mencionei para vocês, acho que a gente ainda vai passar talvez por esse vocabulário, mas o af, que é ira, né, alguns até falam que provavelmente vem da ideia de um nariz, ele tem um nariz longo, imaginando a ira, né, da fumaça ali sendo longânima, então, aliás, grande, então tem uma imagem aqui do P que alguns comentam, acho interessante. Mas você tem o fogo da ira de Jeová, tá? Então, mais uma vez aqui, o estado construto rodando, né, em torno desse absoluto que está no tetragrama. Nessa relação, então, nós temos dois estados, já falamos, construto e absoluto, sendo que o absoluto determina a definição ou indefinição do restante. Aí vem um detalhe interessante. Por exemplo, aqui eu tenho o quê?
Kol ish, ou seja, voz, homem, a voz de um homem. Tem artigo definido em algum desses dois? Não. Então, provavelmente é o quê? Tudo no sentido indefinido. Uma voz de um homem. Atenção, atenção. Não existe, não existe uma voz do homem ou a voz de um homem. Quando eu tenho um estado construto, a gente não mistura as coisas. Então, a gente não mistura o definido com o indefinido. Ou é tudo definido ou é tudo indefinido. Isso aqui é importante. E aí você tem também outras formas de ver. Por exemplo, quando eu tenho ali o k, que é a preposição inseparável, né? Kol, ka, ish. Aí não é a voz como homem, né? E não como de homem. Por quê? Porque a preposição ela quebra o elo da cadeia de construto. Então tem esses detalhezinhos. Aí eu não vou traduzir como a voz como de homem. É uma voz como homem, né? Então tem uns detalhezinhos interessantes aqui. E aí vamos ver outros exemplos para ver se a gente entendeu bem essas nuances. Vamos lá, ó, deixei vários aí na tela. Por exemplo, Susei, e aí um dos indicativos de que você está diante de um estado construto, às vezes é por causa disso. Você tem um tsere e yod entre a palavra e a próxima, que é o caso ali do sus, né? Susei, ou susei, hameler. Então ali são os cavalos do rei. Os cavalos do rei. Tem frases bem maiores, tá, gente? Algumas, às vezes, você consegue colocar aí 3, 4, 5 palavras, assim. Todas, né, todas construtas ali em redor de um absoluto só. Mas aqui eu estou trazendo os exemplos mais simples. E aí vem Meler Haaretz. Opa, Meler Haaretz. Qual que é o absoluto? O Haaretz, né? Porque o Ha está ali, então, da terra. A terra é o absoluto, o construto está no rei. O rei da terra. Meler Haaretz. E o pai de José? Av, que é pai, né? E Yosef, Av Yosef. Então, pai de José. Outro exemplo ali, filho de um homem, Ben-Ish, filho de um homem. Outro exemplo ali, ó, Sussot, que são as éguas, né? Sussot Meler, éguas de um rei, ou éguas reais, tá? Possibilidades aí de tradução. Temos também, enfim, vocabulários extra, né? Onde a gente encontra eles. Então, aí é só vocabulário mesmo, né? Você tem ali tov, bom, yon, dia, boi, kol, que é a voz, aretz, olha lá, shem, que é o nome, cidade, ir, né? Os pais, né? O que é o plural de pai, também tem ali avot. Tudo isso pode receber um construto como você está vendo aqui do lado esquerdo. Então você tem esses exemplos. Ó, o pai, Av, Yosef. Então o filho, Ben, Ish. O cavalo e assim por diante. Isso é construto, tá vendo? Não é tão difícil assim. Não é tão difícil entender, né? Agora, aplicar, identificar os casos, aí vamos nos deparando com desafios maiores. E aí, mais um pouquinho de vocabulário. Davar, ele fala, né? Isso aqui acontece muitas vezes. Inclusive, os 10 mandamentos, eles não são chamados de mandamentos, tá? Se você for lá no hebraico, quando fala, nem fala que é 10. Tem um texto só que fala que é 10, se eu não me engano. E quando fala que é 10, fala as 10 palavras, devarim, que são as palavras, im, né, no plural. Não fala mandamentos, embora mitzvah, né, mandamentos, eles têm as suas citações em outros textos. Mas quando fala 10, ele fala 10 palavras, não fala 10 mandamentos. Karat é ele corta. Por que ele é interessante? Porque ele pode significar pactua, fazer aliança. Poxa, professor, como assim fazer aliança é cortar aliança? Porque na época antiga, uma das formas de fazer aliança é o que nem Deus fez com Abraão, lembra? Passou entre as metades do animal. Inclusive, no rito que ocorre lá em Gênesis com Abraão, o rito, na verdade, as duas pessoas passariam no meio dos animais. Mas ali naquele texto só Deus passou, né? Por quê? Porque é uma aliança unilateral. É Deus que está fazendo tudo ali. Então, é bem bonito, inclusive, essa mensagem ali por trás. Mas é por isso que cortar aliança significa fazer aliança. Então, cuidado, tá vendo?
estudante iniciante pode se precipitar, olhar, cortar e falar, não, tá vendo? Não era cortar, Deus não estava fazendo, Deus estava desfazendo a aliança, estava cortando. Não, não. Cortar a aliança é a forma de fazer naquela época. Shalom, que é o que eu venho falando aqui em vários momentos aqui, que é a paz, né? É uma paz assim bem mais ampla, né? Não só uma paz de espírito, é uma paz holística, tem um sentido bem bacana. Malar, que é ele reina, lembra que Melech é rei? Malar é o verbo, ele reina. Esh, que é fogo, a gente até já viu essa palavra também, muito comum. Dam, que é sangue, muito usado também, você vai ver lá em Levíticos, por exemplo, são palavras comuns. E aí, eu quero acrescentar, só passar mais alguns aqui, mas eu quero acrescentar algumas coisas bem bacanas para vocês ainda aqui nessa aula. Shafat, ele julga, mitzvah, que é o mandamento que a gente falou, Hayá, ele vive, está vivo, Kavod, glória, lembra que e foi-se a glória, aí Kavod, né? A Torá, que é a lei, a escrita, que refere inclusive aos 5 livros da Bíblia, os livros iniciais. Avad são os escravos ou servos, a Bíblia fala deles, né? Israel como esse servo, né? O que foi tirado da casa da servidão, então a raiz é dessa daqui de Avad, do servo ou do escravo. Tá? O é bem parecido com o português, é ou, né? Ou é ou. Af a gente já falou. Berit é aliança, com o Sheva mudo ali. Então a gente até já falou desse cortar aliança. Hatat, que é o pecado. E a chave. Isso aqui é interessante. Ó, e a chave é ele senta. E sentar tem a ver com habitar, estar naquele lugar. Então por isso que a Bíblia fala que quando Abraão habitou na terra de Canaã, a Bíblia fala que Abraão sentou. E a chave, né? Abraão sentou na terra de Canaã. Isahal, que é ele lembra, que inclusive está lá, né, que a gente viu lá em Lamentações. Zahal é o que origina o nome de Zacarias, né? Zahal e Deus se lembra, o Senhor se lembra, né? Yahvé se lembra. Olha só como é bacana a dinâmica aqui da língua, até nos nomes bíblicos. E aí eu quero trazer para vocês, então, outras particularidades da língua hebraica. Vamos ver isso aqui? Bem bacana. Primeiro, ordem sintática. Como que eu posso explicar isso aqui para vocês? A ordem importa em muitos momentos na Bíblia. Quando eu leio Gênesis 1:1, trazer algumas curiosidades aqui para vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Imagina no português eu narrando para vocês. Em que situação vocês acham que eu estou sendo mais formal? Se eu chegar e falar assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, ou se eu chegar e falar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra? Vocês vão dizer que criou Deus. Se eu colocar o verbo antes do sujeito, né, desse substantivo aqui, nome próprio, eu tenho sim, então, eu tenho um tom formal, criou Deus, né? Se eu inverter, falar, Deus criou, eu estou sendo mais informal, eu estou sendo mais natural na língua, na fala. Isso ocorre no hebraico, só que ele é o oposto, gente, oposto. A nossa sequência é o quê? Sujeito, verbo, objeto. Esse é o nosso padrão natural, digamos. Quando eu quero dar algum tipo de ênfase ou formalidade, eu inverto essa ordem. Então, o normal é sujeito, verbo, objeto. Eu comprei uma bolsa, ou eu fui à escola. Eu fui à escola, né? Sujeito, verbo, objeto. Objeto direto, indireto, independe. Então eu tenho aqui a minha sequência no português. No hebraico é o inverso. Presta atenção. No hebraico, o natural é eu começar com o verbo. Depois vem o sujeito, depois o objeto. Se eu quero dar algum tipo de ênfase ou formalidade, eu inverto essas coisas. Acontece. Então é de se esperar uma naturalidade quando eu tenho verbo, sujeito, objeto. Em Gênesis 1:1, no hebraico, ele está seguindo uma ordem de naturalidade. Então, quando o pessoal traduz no princípio criou Deus, ele está traduzindo exatamente na sequência que está lá. Mas tem uma inversão nossa aqui, correto? Porque a nossa ordem é invertida de formalização. O ideal, portanto, se eu pensasse numa equivalência mais dinâmica, que é o que nós vimos lá na primeira aula, é eu traduzir o que é natural para eles como natural para mim.
Portanto, a tradução mais ideal aqui, penso eu, seria o quê? Não no princípio criou Deus, mas no princípio Deus criou. É uma nuance, gente, é um detalhe. Mas é um detalhe interessante, porque não tem tanta ênfase. No princípio Deus criou os céus e a terra, não tem tanta formalidade. Tá? E aí sim, seguindo o que está lá, no tom que está lá no hebraico. Entenderam isso? Pegaram aqui a essência da coisa? Vamos ver um outro exemplo que tem mais diferença, afeta mais aqui algumas coisas que a gente faz. Eclesiastes 3:17. Os justos e os perversos julgará Deus. O que inverteu? Verbo e sujeito continuou, tranquilo. Mas ele pegou o objeto e jogou lá no começo, gente. Lá no começo, inverteu totalmente. E isso aqui é uma ênfase. Em Eclesiastes 3:17 é como se o autor estivesse dando uma ênfase. Ó, gente, os justos e os perversos, ambos Deus julgará. Então, ó, gente, tá aqui. Esses caras aqui, ó, Deus julgará. Existe uma ênfase. E aí, mais fácil perceber? Na hora que você for fazer uma exegese, na hora que você for fazer uma pregação, na hora que você for fazer uma interpretação pessoal ali da Bíblia, faz diferença, gente? Toda a diferença. Você percebe as ênfases, gente. Isso aqui é legal demais. E Salmo 44:3. Lá também tá assim, ó. Não pela espada herdaste a terra. Opa, tá vendo que ele tá dando uma ênfase na espada? Mesma coisa, ele inverteu a ordem. Ele tá dando uma ênfase como se fosse assim, ó. Gente, vocês herdaram a terra, mas ó, foca nisso aqui. Não foi pela força de vocês, não foi pela espada. Você percebe nuances do tom que o autor está dando para algumas coisas. E isso faz toda a diferença, até para você descobrir qual que é a tese dele em alguma perícope, em algum texto, trecho de linha de pensamento de um autor. Legal, né? Bacana. Outras curiosidades. Você tem alguns tipos de negação no hebraico. Lo e al são as principais aqui. Lo é não, mas é um não mais taxativo, mais permanente. O al, ele é uma negação, mas ela pode ser mais temporária, mais contextualizada. Por isso que Gênesis 4:9, você teria ali, eu não sei, seria assim, eu simplesmente não sei, né? Ou os 10 mandamentos, não matarás, é não mesmo, gente, é um nãozão, né? Agora, Jeremias 27:9, lá fala para não ouvir os profetas. Isso é contextual, é temporário, é um al, tá negando com contexto. Então, quer dizer, não significa assim, taxativamente, não ouça nunca ou jamais, ou ninguém aos profetas, mas aqueles profetas daquele contexto, daquele momento, porque eram falsos profetas. Percebeu? Faz diferença? Faz diferença. Então, você perceber esse tipo de negação, lo ou al. E aí, um dos meus favoritos também, concorre muito com o meu favoritismo que eu tenho pelo tronco piel e poal, né? Que é a partícula Riné. Partícula Riné. A partícula Riné, gente, ela não tem tradução tecnicamente porque é uma partícula própria do hebraico, não tem um equivalente no português exato. Mas ele é muito traduzido com eis. Eis. É uma boa tradução, eu não estou dizendo que é ruim. Mas a gente ainda não resgata toda a riqueza que existe no texto. Então, quando você aprende hebraico, você começa a aprender a resgatar essa riqueza. É maravilhoso isso aqui, gente. É uma partícula de presença ou de ênfase. Então, vamos dar um exemplo, né? Gênesis 1:31. Deus vai criando tudo. Quer ver? Ó? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Gênesis 1:31 interlinear. Deus vai criando tudo, e tudo que ele faz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, né? Só que quando ele chega no final da criação, né? E viu Deus tudo quanto ele tinha feito, assá, né? Ele tinha feito. A Xera ali, ó, o relativo para o relativo. Tá vendo, ó? E aí ele fala assim, Vehinetova. Você olha agora na sua tradução bíblica. Alguns aí vão traduzir como eis que era muito bom e era muito bom. Não existe o advérbio muito aqui. Não tem. Aqui tá o quê? E Hinetov. Vehinetov. E de fato era bom. Alguns traduzem, né? De fato. Mas é uma coisa aqui difícil da gente traduzir, gente. É a partícula Hiné. Essa partículazinha especial de ênfase. É uma partícula de ênfase ou até expletiva, onde ela enfatiza esse bom no final de tudo. Então é bom, mas quando chega no final, gente, é bom demais mesmo. É muito bom. Eis que era bom. Esse eis é o Hiné. Aqui, ó. Então, é o Hiné.
É como se ele estivesse falando assim, olha só, deixa eu destacar isso aqui para vocês. Quer ver onde mais ocorre e que dá uma diferença muito bonita no texto, para você perceber o que está ocorrendo no texto? Isaías 6, quando Deus toca com Atenais na boca de Isaías, né? O anjo vai lá e toca. Aí ele fala, quem enviarei, quem há de ir por mim? Aí ele fala, eis-me aqui. Aquele cara que não estava querendo ir porque era de impuros lábios, agora diz, não apenas estou aqui. Ele fala, eis, Riné, eis-me aqui. Usando o Riné. E aí é como se ele estivesse falando assim, ó, manda eu tô aqui, me manda. Ele está enfatizando. E aí, fez diferença, querido aluno, querida aluna? Fez ou não fez? Poxa, gente, já tinha ouvido falar disso aqui? O pessoal não explica essas coisas às vezes, gente. Você não vai ver fácil, não. Tem que estar numa pós-graduação, numa aula como essa aqui, para você perceber a riqueza, às vezes, desse tipo de coisa. Em Gênesis 44:16, às vezes os irmãos de José chegam lá, eis aqui os teus servos. Por isso que eu digo, às vezes é mais uma ênfase de presença, né? Ó, estamos aqui como os teus servos. Jeremias 1:9, você vai ver o Riné assim, meio que destacando. Veja bem, ó, olha só. Então tem essas nuances. Mas uma coisa é certa, quando é que nem o Piero, toma cuidado, não se precipite, mas quando você vê a partícula Riné, quando vê esse eis, presta atenção, porque provavelmente tem uma pepita de ouro ali, de ênfase, te dando o norte do autor, te dando um direcionamento muito bacana. E a partícula na, que é por favor, essa é uma partícula bem interessante também, ela é comumente utilizada, né, para formas do injuntivo no hebraico bíblico, e ela é usada muito ali no injuntivo em que sentido, né, a gente chama de jussivo e cortativo. A gente tem um exemplo em Êxodo 4:13, por exemplo, né, com essa partícula sendo já usada com o jussivo. Então você tem os verbos, né, operando, mas aí você vai ver esse na aqui, ó, tá vendo, ó? Shelar na. Esse na aqui, ele tem uma expletividade também. E haja vista assim, o que seria então esse jussivo cortativo? O jussivo, como você vê lá em Gênesis 1:3, haja luz, está no jussivo. Ele lida com desejo em relação a outros, né, segunda e terceira pessoas. E o cortativo é meio que o irmão dele, né? Por exemplo, em Gênesis 18:30, quando fala assim, ó, não cire o Senhor e falarei. E ele também lida com desejo ou intenção do eu ou nós, na primeira pessoa. Então ele muda aqui as pessoas, mas todos em relação a uma expressão de desejo, algo aí mais volitivo, tá? Para trocar em miúdos, então nós temos o jussivo, né, lidando com desejos, expressa ordem, permissão, ou até desejo, ou até súplica, dependendo do contexto. Uma das formas de identificar é que ele tem uma abreviação, ele tem uma apócope, né, que é uma abreviação, é a marca mais clara do jussivo, aplicada ali na terceira pessoa, e o verbo aparece numa forma mais curta do que o imperfeito regular do ictolo. O exemplo você tem lá, que a gente já falou, que é o haja luz, né, e a forma imperfeita normal é ireie, né, e aí no jussivo ele fica ierri, ele fica mais curto. Ele dá uma engasgada no verbo ali, e essa diferença final é a chave para perceber que ele está no jussivo. E uma observação, o jussivo na segunda pessoa ele é quase sempre precedido pela partícula al, né, que é não, porque costuma ser uma proibição, muitas vezes é uma proibição. Muito curioso, né? E o cortativo, pessoas também, né? Então, trabalha aqui a primeira pessoa do plural do singular, né? Eu ou nós. E ele expressa intenção, determinação, proposta, autoincentivo. Cuidado, eu não estou falando de ileísmos aqui. Ileísmo é um outro assunto. Eu recomendo depois você acompanhar meus conteúdos lá na internet, onde eu faço debates, eu explico algumas coisas que não procedem, inclusive, que não são ileísmos lá no Antigo Testamento, em relação a alguns textos bem marcantes, como Gênesis 19:24, não é ileísmo. Enfim, é uma matéria fora aqui da nossa aula. E aí você tem uma expressão aqui de propósito, né, de intenção, determinar. Aí a identificação, a marca distintiva é um sufixo, a, como no feminino que a gente tem, né? Ele é anexado também na forma do imperfeito ictolo, da primeira pessoa, tornando-a mais longa, né? Enfim, né, o oposto do jussivo, né, que torna mais curta. Então essa aqui, o cortativo, ele acaba alongando. O exemplo a gente tem, por exemplo, ali em Gênesis 18:30, quando fala não cire o Senhor e falarei, e aí o verbo fica, né, esse daberá,
aí você tem esse azinho no final alongando, tá vendo? Então, vá da berá, né? E aí, tem vários exemplos, né? Ó, no Ectol, né? Que é eu matarei, Ectlai, que eu mate, nós iremos, vamos, tá vendo? E as traduções costumam ir mais ou menos por essa linha, só para vocês terem uma ideia de como que funciona essa dinâmica. E é isso aí, galera. Mais poderia ser dito, mas eu quero fechar com vocês com uma música. Uma música aí, é uma forma da gente fechar aqui as nossas aulas, uma forma de gratidão, né? E aqui a gente tenta ser o mais isento possível, né? O mais acadêmico possível. Mas a música, ela faz parte também, ela também é didática, então eu quero trazer para vocês uma que é comum no português, é mais facinha essa aqui, você pode treinar também. E ela é uma forma de dizer quão grande é Deus, né? Já viu aquela música? Quão grande é meu Deus, cantarei. Então você tem que também, ó, Gadol Elohai, né? Grande é meu Deus, né? Shiro que Gadol Elohai, cantarei que grande é meu Deus. Kol echad irei que Gadol Elohai. Ou seja, todos, né, unidos ou como um, cantem. Shem Me'al Kol Shem, nome sobre todo nome. Otzharauli perdão, Otzharaú Raui Lehalel, ou seja, digno, né, do louvor mesmo. Libi Ashir, aqui é mais bonito, eu acho mais bonito aqui no hebraico. O meu coração, Libi, meu coração cantará, né, que grande é Deus. E aí fica assim, então, só para a gente fechar com chave de ouro. É mais ou menos assim a música. Isso aqui é fácil, você pode. Já estou até transliterado para você. Gadol Elohai, Shiro ki Gadol Elohai, Kol echad irei ki Gadol Elohai. Aí repete. Gadol Elohai, Shiro ki Gadol Elohai, Kol echad irei ki Gadol Elohai. E aí o refrão, Shem, lembra de juntar os lábios, né? O mesmo, Shem me'al kol Shem, אותך ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי, שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול Elohai. Amém? Amém, pessoal. Então, ó, muito obrigado pela oportunidade. Não desanima, não desanima. Mantenha o contato. Não perca o contato com o hebraico, não. Fecha essas aulas e vai para cima. Começa a ler. Pega uma porção aí todo dia. Vai lendo, vai treinando. Você vai ver, os frutos vão vir. Põe em prática. Ó, tem muita coisa boa para você já pôr em prática. Coisas simples que já vão te agregar muito. E eu espero, sinceramente, que estas aulas possam ser proveitosas para a sua vida, para o seu entendimento, para o seu crescimento no amplo aspecto aí da vida e dos seus propósitos acadêmicos. Beleza? Então é isso aí, gente. Um forte abraço e que Deus abençoe. Baruch Hashem. Valeu, galera. Um forte abraço aí a todos vocês. Tchau, tchau.